Estamos aqui em vibe natalina. Eu queria conhecer esse vídeo, ficou lindinho de Natal. Eu só não começo porque eu ainda não sei fazer isso, mas se fizesse relacionado ao Enem, ficaria bem legal. Alguma coisa estilo Garotas Malvadas. Mas, como ainda sou eu que edito meus vídeos, vai ficar pra vídeos futuros. Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra responder aquelas perguntas dos stories que nesse vídeo eu vou responder pra vocês sobre intertextos, os intertextos coringas que eu uso, que dá pra usar em várias redações, como fazer uma proposta de intervenção completa e ganhar 200 pontos da competência 5, onde usar intertextos, como não esquecer dos intertextos e falar sobre problematização. Então vamos lá. Eu vou começar sobre problematização. Vocês vão ter o tema da redação de vocês. Geralmente é um problema brasileiro. Então, vocês têm que problematizar nos desenvolvimentos. Um erro que eu cometi na redação que eu escrevi sobre trabalho voluntário, que eu fiquei falando de como o trabalho voluntário era bom. E a gente não, na redação da Enem, a gente tem que problematizar, apontar um problema em cada desenvolvimento, para que em cada conclusão a gente resolva esse problema. Então, o foco da redação do Enem é problematizar, falar o que falta na sociedade, por que falta, por que acontece aquele problema do tema da redação. E aí vem os intertextos. Os intertextos são citações filosóficas, acontecimentos históricos que tu tem que usar. Tu tem que usar um na tua introdução e um em cada desenvolvimento. Nos meus stories, eu tenho um destaque que diz redação, e lá eu respondi mais ou menos onde eu coloco os intertextos dentro do meu desenvolvimento. Mas aqui eu vou falar pra vocês os intertextos coringas que dá pra usar em várias redações. Em primeiro lugar, eu vou começar com o intertexto do Nelson Mandela, que é assim: segundo Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, isso tu bota entre travessão, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. E aí, é óbvio que vocês podem usar esse tema quando for um problema no sistema educacional brasileiro, o tema da redação de vocês, mas também quando as pessoas cometerem, maus comportamentos, maus hábitos da sociedade. Eles não foram ensinados pela escola, pela família, pela sociedade, que aquilo era errado. Então, devido à falta de educação, as pessoas cometem erros. Como, por exemplo, devido à falta de educação, as pessoas não reciclam porque elas não sabem da importância. Devido à falta de educação de como é maligno o bullying, as pessoas cometem bullying. Aí tu pode usar falando de como o mundo das pessoas está deixando de ser transformado devido à falta de educação, que está acontecendo o contrário do que o Nelson Mandela falou, que de como é importante ensinar para que o mundo seja transformado para melhor, né, gente? Outro que eu gosto muito de usar são de filósofos empiristas, que são o John Locke e o Francis Bacon. Para quem não sabe quem é empirista, eles acreditavam que quem tu é depende do meio onde tu cresceu, das pessoas que tu conviveu, das experiências que tu teve na vida. Tu não nasce e deu, pronto, tá moldado e tu é aquilo. Não, tu é dependendo das influências externas que tu teve na vida. Então, eu gosto muito de usar o John Locke, que a citação que eu uso dele é a teoria da tábula rasa. E aí eu coloco assim: de acordo com a teoria da tábula rasa, entre travessão, proposta pelo filósofo John Locke, o ser humano nasce sem conhecimento algum e ao longo da vida ele o adquire. Por quê? Porque o ser humano é como uma tábula rasa, um papel em branco. Ele nasce sem predestinação. E aí, conforme as influências externas, que são convivências, são experiências, ela vai se moldando conforme é o meio que ela cresce e vai se tornando aquilo. E a mesma coisa é o Francis Bacon, que é outro filósofo empirista, que a citação que eu uso dele é assim: tô falando lá de problemas, de maus hábitos, de condutas erradas que acontecem na sociedade brasileira, e aí eu pego e falo assim: logo, de acordo com Francis Bacon, as condutas, assim como as doenças, são contagiosas, porque é o mesmo pensamento empirista. Tu convive com uma pessoa que comete condutas erradas e tu começa a achar que aquilo pode ser o certo, e aí tu é contagiado por aquilo. Tu pode usar tanto por marginalização. Por que as crianças são tão... acontece tanto aliciamento de crianças ao tráfico? Porque não é que aquelas crianças sejam predestinadas àquilo, é porque as pessoas que estão na volta dela fazem ela acreditar que aquilo é o meio mais certo, o meio mais fácil, o jeito de sair da pobreza. Por quê? Porque as condutas, assim como as doenças, são contagiosas. E aí, tu pode usar isso como vícios,
quando tu quer falar de álcool, droga, bullying, preconceito, essas coisas erradas as pessoas aprendem e perpetuam, entendeu? Tipo, ninguém nasce viciado em tabaco. Só que se teu amiguinho tá lá fumando, tu quer te enturmar e aí vai lá e começa a fumar também pra participar do grupinho. Então, são as influências externas. E a falta de cuidado com o meio ambiente também é um assunto que tu pode usar. Tu pode usar pra redações muito amplas. E praticamente todas as minhas redações eu uso Nelson Mandela e a frase do John Locke. Então, se tu for ler minhas redações, claro, algumas variam, né? Não vou ficar falando a mesma coisa sempre, porque às vezes não faz sentido. Mas a maioria das minhas redações tem esses dois intertextos. E tu consegue usar amplamente e assim não vai te esquecer. Porque tu vai usar tantas vezes o mesmo intertexto que não tem como tu chegar lá no Enem e tu não tem um intertexto. Outro intertexto que eu trouxe pra vocês é do sociólogo Zygmunt Bauman. E o que eu uso muito é quando eu quero falar, porque a gente só tem que problematizar, então não me julguem. Quando eu quero falar de quando as pessoas são egoístas, são ambiciosas, não se colocam no lugar do outro, não tem empatia, não tem preocupação com o próximo. Então eu uso a frase do Zygmunt Bauman, que é assim: a sociedade atual é fortemente influenciada pelo individualismo. Então, quando eu quero falar que as pessoas estão sendo individualistas, tipo assim, deixa eu dar um exemplo pra vocês. Quando eu vou pegar e vou falar que as crianças estão sem acesso à escola porque, não sei se vocês sabem, nos institutos federais existe benefício estudantil para que o estudante consiga ter acesso à escola, pagar o ônibus e as despesas que o estudante tem. E isso não é disseminado pelo Brasil, então tem muita gente que não tem acesso a isso e não tem condições de ir à escola. E aí tu quer lá falar na tua redação que devido ao descaso estatal, as crianças não têm como ir à escola, não têm acesso, seja pelo transporte, pelo dinheiro, pela alimentação. E aí, esse descaso estatal é porque o Estado está sendo individualista, ele não está se colocando, a pessoa que está lá ganhando 20, 30 mil por mês, ele não está pensando na criança pobre que não está tendo o direito de estudar. Aí tu vai lá e coloca essa frasezinha do Bauman que eu falei pra vocês. Eu gosto muito de falar de falta de empatia usando o individualismo do Bauman. Existem muitas outras citações dele, mas essa daí é a que eu mais uso. E depois eu trouxe dois momentos históricos pra vocês, que é a Revolução Industrial, que aborda muitos assuntos. Na Revolução Industrial, tu pode falar da poluição e do meio ambiente, que as pessoas não cuidavam e foi se degradando o meio ambiente cada vez mais. Pode falar da precarização do trabalho, pode falar do avanço tecnológico, pode falar do início das reivindicações trabalhistas, porque foi com a Revolução Industrial que as pessoas começaram a se unir, fazer os sindicatos e exigir condições melhores de emprego. E também, quando tu quiser falar de precarização do trabalho, tu pode usar a frase do Karl Marx, que é toda relação de trabalho é uma relação de poder, que ele se referia a partir da Revolução Industrial, do capitalismo. Mas também tu pode relacionar a precarização do trabalho a partir da Revolução Industrial com a precarização do trabalho atual, com as pessoas que trabalham de Uber, trabalham pelo iFood. Não tô julgando elas, mas eu tô explicando pra vocês que essas pessoas não têm direitos trabalhistas. E falando em direitos trabalhistas, tu pode usar a Era Vargas pra falar da criação, da consolidação das leis trabalhistas, que foi o Vargas que deu no governo da Era Vargas. Ele também deu direito à educação a todos e também deu direito amplo ao voto a todos, coisas que não eram direito de todos os brasileiros. Então, quando tu quiser falar dos direitos das pessoas trabalhistas, de saúde, de voto e de escolarização, usem Era Vargas. Outra coisa que vocês podem usar Era Vargas é numa redação sobre estresse, porque a partir da Era Vargas começou a ser punido a vadiagem. Então as pessoas pegaram aquele, não é vício, mas começaram a julgar quem não trabalha excessivamente, e isso só se perpetua até os dias atuais. Então, quando tu quiser falar de estresse, tu pode usar a Era Vargas, ou tu pode usar também a falta de educação do Nelson Mandela, porque as pessoas não são educadas a cuidarem da saúde mental delas, fazer exercício físico, se estressar menos, que é realmente importante. E por último, mas não menos importante, tem a conclusão. Se tu fizer essas coisas, tu vai estar garantindo 200 pontos. Sim, a conclusão do Enem vale 200 pontos. Então vale a pena ser estudado, vale a pena ser aprendido. Na tua conclusão, tu tem que responder 5 perguntas. Quem deve fazer o quê, como e pra quê. E o detalhamento. Então, tu tem que dizer quem é a pessoa, quem é o órgão que vai solucionar os problemas que tu falou na tua redação. Tu vai fazer isso 2 vezes. A tua primeira proposta de intervenção pro teu primeiro desenvolvimento tem que ser a completa. A tua segunda proposta de intervenção, que é pro teu segundo desenvolvimento, não precisa ser completa, não precisa perder espaço na tua redação para isso, pode fazer bem simplesinho.
quem? Aí vamos supor que é um problema de educação. Aí tu fala quem? O MEC, que é o Ministério da Educação. Aí tu bota entre travessões, é o que eu faço geralmente, o órgão responsável por todo o sistema educacional brasileiro. Aí tu já te livrou de quem e do detalhamento. Deve fazer o quê? Vamos supor que seja ministrar palestras nas escolas. Aí como? Tu tem que dizer como eles vão conseguir fazer isso, de que meio. Aí tu pode falar que em parceria com médicos que entendam do assunto e queiram educar as crianças a isso. Ou em parceria com youtubers da educação que as crianças ouvem e prestam muito mais atenção do que os professores convencionais. E aí pra quê? Qual é o fim disso? O que tu quer fazer com isso? Aí tu fala para que as crianças sejam educadas desde a infância a fazer isso, solucionar o teu problema do tema da tua redação. Esse foi o vídeo das coisas que tu não pode esquecer na tua redação do Enem. Desculpa ter corrido no final, é que eu queria colocar esse vídeo no IGTV e lá, pelo que eu entendi, eu só posso colocar 10 minutos de vídeo. Mas se tu gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma maneira, compartilha, curte, mostra pros amigos, e eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, onde eu vou deixar todas essas citações que eu falei no vídeo num post anotadinho pra vocês salvarem e poderem consultar depois na hora de fazer as redações de vocês. Se quiserem me seguir também, eu vou deixar no meu Instagram o post. E eu peço que vocês sigam o canal que tá começando. Quero desejar um Feliz Natal a todos. E se vocês ficaram com alguma dúvida, podem me chamar aqui nos comentários, ou podem me chamar no meu Instagram, que é aberto também. E Feliz Natal a todos. Até o próximo vídeo.